Meus irmãos, graça e paz. Vamos, então estudar a palavra de Deus. Botar até um banquinho aqui, ó, quando estiver cansado, para eu, sentar. Certo. Gente, só para avisar, que chegou o devocional Natal Real, escrito pelo pastor Calvino Rocha. Pastor Calvino foi o meu tutor eclesiástico quando eu era seminarista, lá no SPN. Nós fizemos um pedido de 40 exemplares, mas acabou. Chegou hoje, acabou. Então, nós vamos... Na verdade, nós não, já pedi mais, mas a gente vai ter que... reimprimir, né? Porque esgotou também lá em Campina Grande, tá? Então, assim, você que deu o seu nome na pré-venda, vá lá, né? Pegue lá, pague, Pegue, porque senão você vai estar tirando, de outra pessoa, Então, faça isso, tá? Vou estar avisando também à noite, para quem não veio hoje pela manhã, para pegar o material, tá bom? É um livro muito bom, gente. Natal Real são devocionais, até mesmo para dar de presente, Dar de presente. Pois não. Já tem até lista de espera para o próximo, Acho que no próximo ano eu vou escrever também um. Certo? Mas tá lá, tá bom? Então você pega lá o seu. Eu já peguei o meu, isso aqui é o meu, tá bom? Livro muito bom, tá? E o pastor Calvino escreve muito bem. Ele tem também um livro sobre ação social, justiça social, que fala também sobre a diaconia. De quem se interessar, tá? Quem que está responsável pelo slide? Aldo, eu acho que não é esse slide, porque está o slide do Arthur Araújo, Eu ainda não sou o Arthur, Arthur ele deu o estudo semana passada, Estava aqui pregando, deu estudo. Eu mandei o meu para o seu e-mail, Aldo Gutenberg, não é isso? Servo de Deus, irmãos. O Aldo é um servo de Deus. Então, enquanto o Aldo prepara ali o slide, nós vamos dar continuidade. E que bom ver a igreja aqui presente para estudar as doutrinas da palavra, tá? Da palavra. A escola bíblica é a melhor escola do mundo, porque é a escola que a gente estuda a palavra de Deus. Enquanto ele vai colocando ali, eu também queria dar um aviso, Um aviso não, é um pedido para a igreja, Principalmente para a igreja, tá? É que no culto da noite, os irmãos, assim que chegarem, vamos ocupar os primeiros lugares. Por quê? Porque geralmente o visitante, ele chega depois, E aí é muito constrangedor, às vezes, para o visitante, tá o culto rolando e ter que vir sentar na primeira cadeira, Então, assim, vamos evitar esse constrangimento para os visitantes, para eles chegarem e poderem sentar um pouco mais atrás e tal, porque aí todo mundo vê vindo, sentar na primeira cadeira. Então, assim, vamos chegar cedo e a gente já ocupa as primeiras cadeiras, mas as primeiras cadeiras são as primeiras mesmo, tá bom? Porque o que acontece? Às vezes, vamos ocupar mais à frente, às vezes a gente senta só na segunda, na terceira, e quando chega perto da pregação, que tem gente chegando, que é visitante, só tá mesmo as primeiras vazias, entende? Só tá mesmo as primeiras vazias, aí chega e senta nas primeiras. Então, à noite, a gente é servo de Deus, A gente pregou sobre servo. Então, se você puder, sente mesmo nas primeiras mesmo, porque são as primeiras que ficam vazias do meio do culto para o final. E são as primeiras que, infelizmente, os visitantes chegam para sentar, Então, vamos pegar mesmo as primeiras daqui para trás, aí a gente vai ocupando. Vocês concordam com isso? Acho que é interessante,
Se você não concordar, tudo bem. Também tá certo? Tem estresse não. Eu vou só abaixar um pouquinho isso aqui. Isso aqui. Pronto. Pronto, agora está certo, né, Aldo? Otávio Campos. Isso. É isso mesmo. De Cristo mediador. É o quê? Esse caboclo aí, né? A quinta parte, exatamente. A quinta parte não quer dizer que é a quinta sessão, não é? Porque a gente às vezes vai tratando de várias sessões, mas combinou aí com a quinta sessão. Tá bom? Antes da gente ir para a nossa sessão da confissão, do que a nossa confissão fala, vamos abrir rapidamente aí no texto de Romanos capítulo 5. É o primeiro texto que os puritanos do século XVII, quando fizeram a confissão, colocaram nessa sessão, na quinta sessão. Romanos capítulo 5. Irmãos, nós estamos estudando doutrina mesmo, tá? Estamos estudando doutrina. A gente está formando uma igreja doutrinariamente saudável. Isso é bom, tá? Isso é bom. E isso é muito bom para todos, adolescentes, jovens e adultos, tá certo? Então a gente está formando uma juventude e adultos doutrinariamente saudáveis. Isso é muito bom. Eu sempre tive no meu coração esse sonho de estudar a confissão de fé junto com a igreja. E eu estou colocando em prática, né? Aqui na IPBU. Romanos capítulo 5. É o versículo 19, mas vamos ler o 18 e o 19, tá bom? Veja aí o que diz a palavra de Deus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Juntos o 19? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo para a gente entender a verdade do Senhor para nós. Abre os nossos olhos e nos faz, ó Deus, contemplar as maravilhas da Tua santa lei. Amém. O texto que nós acabamos de ler fala sobre o Cristo mediador em contraste com o primeiro representante da raça humana, que é Adão. Eu confesso, irmãos, que esse texto de Romanos capítulo 5, versículo 18, foi o texto que, pela graça de Deus, o Espírito Santo abriu o meu entendimento para eu entender a justificação pela fé. Eu particularmente digo assim que eu tive duas conversões, né? Eu penso assim, a primeira conversão foi quando eu entendi o Evangelho de uma forma mais geral, que eu era pecador e que Jesus morreu pelos meus pecados e que se a gente não se arrepender e crer, seremos condenados, mas se a gente se arrepender e crer, a gente será salvo. E Deus tocou no meu coração. E eu me lembro que naquele dia, o pastor fez o apelo, e eu senti o chamado de Deus no meu coração, entendi a importância, a necessidade de se arrepender e crer em Jesus Cristo. Eu tinha 7 anos, e eu fui à frente, e professei a minha fé ali em Jesus Cristo. Eu nunca me esqueço desse dia. E um outro dia que eu não esqueço, foi do dia que eu entendi com muita clareza mesmo a justificação pela fé a partir desse texto de Romanos capítulo 5, versículo 18, que tem a ver com a nossa sessão da confissão de fé. Porque o texto diz assim, olha aí para o texto. Pois assim como por uma só ofensa
veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. A ofensa de quem? Olhe para mim aqui. A ofensa de quem? A ofensa de quem veio o juízo sobre todos os homens para a condenação? A ofensa de Adão. De Adão. Adão, ele desobedeceu a Deus. Deus ele se revelou para um homem em um pacto. Disse: vocês devem obediência total, não comam do fruto da árvore que há no meio do jardim, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. O pacto foi estabelecido com o ser humano. Existem os limites do pacto, da aliança. Existem as consequências da desobediência. Existe também a consequência da obediência. O pacto foi quebrado. Adão, ele desobedeceu. E então a morte entrou na humanidade. Nós chamamos isso de a queda. A queda do homem. Ele caiu em pecado. O nosso representante, portanto, Adão, ele quebrou o pacto, ele desobedeceu. Então, o juízo de Deus veio sobre todos os homens. Porque o nosso representante desobedeceu. Aí você pode perguntar: não, mas por que não é eu? Foi ele que desobedeceu, não foi eu que desobedeci. Por que não pode ser assim? Porque Deus escolheu se revelar na estrutura de um pacto e de um representante. Deus poderia se revelar de outra forma. Deus poderia se relacionar e se revelar com o homem, dizendo assim: não, vou fazer um pacto diferente. Então, não vai ter representante, vai ser cada um representando a si mesmo. Deus, ele não quis se revelar dessa forma. Deus, ele quis se revelar em uma estrutura pactual. E nessa estrutura pactual existe, portanto, um representante. E o representante era Adão. E é ainda Adão, para aqueles que não estão em Cristo. Adão desobedeceu, então a consequência da desobediência do pacto, que é a morte, recai sobre todos os homens. A morte que se estende em 3 aspectos. Primeiro, uma morte espiritual, porque quando eles pecaram, eles perderam a consciência, ficaram ignorantes, pensaram que poderiam se esconder de Deus. Ou seja, uma morte espiritual. Eles não conhecem mais a Deus, de fato, como antes eles conheciam. Eles não têm mais comunhão com Deus, tanto é que eles foram expulsos da presença de Deus do jardim do Éden. Não tem comunhão com Deus, uma morte espiritual. Segundo, a morte física, porque a partir daí, então, a doença, as tragédias, né? A destruição do corpo, passa a entrar. Eles vão morrer fisicamente, como morreram. A gente está, por causa da queda, caminhando para a morte física. A gente está envelhecendo a cada dia. Né? Então, perceba, morte espiritual, morte física e uma terceira morte, né, que Apocalipse chama de a segunda morte, que é a morte eterna, onde pecadores serão lançados no inferno e vão então sofrer o juízo eterno de Deus. Pecadores condenados à morte eterna. Então, pela ofensa de um, veio o juízo sobre todos os homens. E essa ofensa está em sintonia também com a nossa natureza, porque também nós, particularmente, ofendemos diariamente a Deus, pecando contra Deus, por palavras, omissões, pensamentos, ações. Nós somos pecadores. Essa era a nossa condição. Mas então Deus resolveu resolver a nossa situação. Aí eu poderia perguntar para você: Deus resolveu como? Por quê? De que maneira? A gente sempre diz, né, que a gente é salvo pela graça, né? O que é que vem primeiro? A graça ou a justiça?
Justiça, perfeito. Fala. Né? O que é que vem primeiro? A graça ou a justiça? O texto que lemos responde essa pergunta. Porque o texto diz no versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio o quê? A graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Ele diz, primeiro vem a justiça, para depois chegar a graça na nossa vida. Por um só ato de justiça. Por quê? Eu me lembro das palavras, né, de um livro escrito por Dietrich Bonhoeffer, que foi um mártir da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que a graça não é barata. A graça teve um preço. Porque lembra da estrutura pactual, Deus, por que Deus não poderia simplesmente dizer, vocês pecaram, mas aí eu vou perdoar vocês, não precisa de mais nada, vocês estão perdoados. Por que Deus não poderia fazer isso? Porque Ele se revelou na estrutura pactual. E nessa estrutura pactual existem consequências diante do pecado. Justiça. Então, a justiça de Deus chegou para o pecador, vocês estão mortos. O juízo de Deus veio sobre todos os homens por causa da ofensa de um. A justiça chegou. Para que a graça pudesse chegar em nossa vida, a justiça tinha que ser satisfeita. Um representante tinha que vir para nos representar novamente, porque o primeiro falhou. Como é que se dá, então, esse ato de justiça de Cristo por nós, descrito aqui no texto? Em dois aspectos. Em um aspecto ativo, em um aspecto passivo. Está no nosso slide, depois eu vou passar para a gente entender. Em um aspecto ativo e um aspecto passivo. Primeiro, aspecto ativo. Adão, ele recebeu o juízo por quê? Desobediência. Então, o ato de justiça de Cristo é justamente obedecer. Fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer. Fazer aquilo que eu e você não conseguimos fazer, que é obedecer completamente à lei de Deus. Ser justo, perfeito, uma obediência integral, completa, contínua, perfeita, em todo o momento, coisa que a gente não consegue fazer. Então, a nossa salvação não começa no ato da crucificação de Cristo, não. A nossa salvação já começa no ato da obediência de Jesus Cristo, em Ele nascer e obedecer perfeitamente à lei de Deus, desde criança até a sua morte. O ato de justiça, ou seja, Ele está realizando a justiça. Ele está praticando a justiça. Ele está sendo perfeito e me representando. Você é imperfeito, você peca. Nós somos imperfeitos, nós pecamos contra Deus. Mesmo regenerados, salvos, mas nós somos ainda pecadores e pecamos contra o Senhor. Não há aquele que diga, eu sou salvo, não peco mais. Não. Nós falhamos. E talvez você pode pensar, eita, eu falhei, eu pequei, eu vou perder a minha salvação. Aí eu me arrependo, aí ganhei novamente a salvação. Aí eu pequei, perdi a salvação. Aí me arrependo, eita, ganhei novamente a salvação. Veja, isso não é correto pensar, não é correto pensar dessa forma. Até porque
existem pecados que você não sabe que cometeu e não pediu perdão por eles. A salvação não depende da minha obediência, da sua obediência, porque senão a salvação seria por obras. A salvação depende apenas do representante. Adão ou Cristo. Adão falhou. Então depende somente de Cristo, porque ele não falhou. Ele obedeceu perfeitamente por um só ato de justiça. Por que eu não perco a minha salvação por causa de uma falha minha? Porque o meu representante é Jesus. Porque eu não represento a mim mesmo, mas quem me representa é Cristo. De tal modo que o Pai não olha para a minha falha ou para a minha obediência, ele olha para a obediência de Cristo, para o ato de justiça de Cristo. E isso vai produzir em nosso coração, irmãos, paz. Paz. Contra toda ansiedade. Porque imagine só você viver ansiosamente, achando que a salvação depende de você. Você vai ficar louco, vai ficar perdido, porque você sempre vai estar na sensação que falta alguma coisa a mais para fazer, para receber a salvação. É sempre alguma coisa a mais. Nunca vai estar perfeito. E nunca vai estar. Mas é porque a salvação não depende de você, que você deve estar em paz, porque dependeu unicamente de Jesus Cristo. Por um só ato de justiça. Adão, no jardim do Éden, tinha tudo lá, foi tentado pela serpente e falhou. Ele desobedeceu a Deus, caiu em tentação. O segundo Adão, Jesus Cristo, nosso segundo representante, ele no deserto, irmãos, foi tentado pela antiga serpente e não falhou, não caiu em tentação, ele obedeceu. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele obedeceu em todas as instâncias de sua vida, em todo o tempo de sua vida. O segundo aspecto é o aspecto passivo. Porque o aspecto ativo é a obediência. O segundo aspecto é o aspecto passivo. Que aspecto passivo é este? A cruz. Porque ele é pendurado no madeiro. Ele é condenado e crucificado. Ele é pendurado no madeiro para receber a ira de Deus. A ira de Deus contra o pecador, contra a impiedade, contra a perversão dos homens, contra a desobediência. Veja, Jesus Cristo no Calvário, ele está recebendo a consequência da quebra do pacto feita por Adão. Deus disse para Adão, se você desobedecer, você vai morrer. Cristo morreu. No Calvário, Cristo está recebendo a ira do Pai pelo pecador. Veja, é um ato de justiça. Ele está morrendo para satisfazer a justiça de Deus. Satisfazer as exigências do pacto. Satisfazer a lei de Deus. O ato de justiça tem esse aspecto passivo. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele obedece e ele morre. Ele obedece por nós, ele morre pelos nossos pecados, por um só ato de justiça. Então veio o quê? Veio graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida.
ele obedece, ele morre, para que então uma graça chegue para o seu povo. Essa graça, que conforme diz o texto, veio a graça para os homens, sobre os homens, para a justificação que dá vida. Como é que o pecador ele é justificado? Porque ele é injusto. Mas então, ele é justificado quando ele se arrepende e ele então recebe a fé dada por Deus para crer em Jesus Cristo, tornando Jesus Cristo seu representante legal, a fim de que o Pai não vê mais o pecador, mas vê o ato de justiça de Cristo, obedecendo em teu lugar, morrendo em teu lugar. Então, o Pai vê Cristo, que é teu representante, que você então pela fé elegeu ele como seu representante, e o Pai então dá graça, derrama graça sobre a sua vida, porque você está em Cristo. Está dando para entender? Então, não é simplesmente uma coisa assim, simples, simplória. É simples, mas não é simplório. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e quem crê será salvo. É isso mesmo, quem crê será salvo. Mas nós precisamos entender, quando nós cremos em Jesus, nós estamos tornando Cristo o nosso representante. Ele me representa em obediência, ele me representa em sua morte. Isso significa, ele realizou um ato de justiça pela minha vida, e então eu recebo a graça do Pai, porque Cristo satisfez a justiça em obediência e em morte em meu lugar. Quem é teu representante? É Adão ou Cristo? Você está em quem? Em Adão ou Cristo? Você vive debaixo de que guarda-chuva? Do de Adão ou do de Cristo? Entende, irmãos? Aqueles que não se arrependem e que não creem no Evangelho de Jesus Cristo estão ainda nessa representação falida de Adão. Mas aqueles que se arrependeram e creram no Senhor estão nessa representação eficaz de Jesus Cristo. Nessa representação eficaz de Jesus Cristo. Eu me lembro que, eu até já contei isso para alguns irmãos, eu me lembro que quando eu entendi isso, a partir desse texto, minha mente fez, puff, deu uma clareada. Eu fiquei pensando, meu Deus, tantos anos na igreja, eu nunca entendi um negócio desse. Eu fiquei pensando, meu Deus, essa é a coisa mais importante da minha vida. É a coisa mais importante da minha vida, é isso aqui. Aí eu me lembro que, logo em seguida, eu liguei para Renata. Eu estava, na época, namorando com Renata, que hoje é minha esposa, né? Os irmãos se conhecem. Aí eu liguei para ela, Renata, tu não sabe o que eu descobri. Estava tendo uma reflexão em Romanos 5,18 e veja, Renata, Jesus veio para nos representar em obediência. É obediência, a questão é a justiça. É a obediência que precisa ser feita, que a gente não faz. E Cristo fez por nós, ele obedeceu. Ele já obedeceu por a gente, ele é nosso representante. Ele morreu, a gente sabe que ele morreu pelos nossos pecados, mas é a obediência, a justiça, ele satisfez a justiça. Renata, a questão é essa, é a justificação pela fé. A gente crê em Jesus Cristo, ele se torna nosso representante e a gente recebe a graça. Primeiro vem a justiça, a justiça é satisfeita e a gente recebe a graça. A Renata disse, e tu não sabia disso não, era? Aí eu disse para ela, eu acho que tu não entendeu, deixa eu explicar. Aí eu expliquei a mesma coisa para a Renata. E ela disse, eu sei disso já. Eu pensei que tu sabia também. Aí eu disse, eu sabia mais ou menos, mas agora eu estou sabendo mesmo. Melhor, né? Porque, gente, quando isso
clareia na nossa mente, isso é a coisa mais importante da nossa vida. A coisa mais importante é a justificação pela fé. Quando isso clareou na mente de Martim Lutero, né, escreveu as 95 teses e bradou por toda a Europa dizendo que o justo vive pela fé, que a justificação é pela fé e não pelas obras, nem pelas indulgências da igreja. Não teve ninguém que pudesse detê-lo. Ninguém. Antes do Lutero, homens morreram por causa disso, porque não tem como tirar isso. Se tirar isso, acabou a vida com Deus. Se tirar isso, acabou a fé. Acabou tudo. Não existe nada. Só existe morte. Por isso que homens morreram, como John Wycliffe e John Hus, morreram por causa dessa verdade. Ninguém pode tirar isso de nós. A nossa confissão, portanto, dá uma clareada. Oxe, voltou? Acho que dá uma clareada. Né, na seção 5. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo seu sacrifício de si mesmo, veja, são dois aspectos. O ativo e o passivo, porque ele é o cordeiro que será imolado. Sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus, uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. O que me chama a atenção é que isso não é uma possibilidade. Isso não é uma possibilidade. Aqui não é uma oferta. Aqui é um plano que está sendo executado e aplicado. E será aplicado no povo de Deus. Veja, porque a parte final da sessão diz o seguinte: para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu, né? Adquiriu, não só a reconciliação, como também a herança perdurável no reino de Deus. Ou seja, ele eficazmente reconcilia o pecador e eficazmente o pecador recebe a herança no reino de Deus. É o pacto da graça. É o pacto da graça. O novo pacto. Esse pacto da graça que já é anunciado em Gênesis 3. O primeiro crente é Adão. O primeiro crente é Adão, que crê na promessa feita pelo Pai, que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Porque quando ele recebe a promessa, Adão então dá o nome, né, da mulher de Eva, que quer dizer a mãe daquele que vem para pisar na cabeça da serpente. Ou seja, é um ato de fé, é uma profissão de fé. Ele crê que o descendente vai pisar na cabeça da serpente. Vai oferecer um sacrifício e uma obediência perfeita a Deus, nos livrando da serpente. Nos livrando da serpente. Quais são os ensinamentos, né? Primeiro, Cristo satisfez a justiça de Deus por aqueles quem eles representava. Veja, Cristo satisfez a justiça de Deus por aqueles a quem ele representava. Segundo, essa satisfação foi pela obediência ativa e passiva, como nós já vimos. E terceiro, por essa satisfação, Cristo garantiu a redenção completa para aqueles que ele representou. Uma representação completa. O que significa isso? Que não é parcial. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Filipenses fala sobre isso. Filipenses 1, não é, versículo 6, se eu não chega nada. Fala sobre isso. Ele começou
Ele vai completar. Então não é uma possibilidade, não é simplesmente uma oferta, não é tornar possível. É uma ação eficaz, plena e completa, para trazer segurança e garantia para o pecador. Amém, irmãos?